E olha só quem entrou para a turma dos Selascados. Gustavo Gai. Você nem devia conhecer esse nome, velho. Na boa, tá perdendo nada. Mas com o bolsonarismo, você não joga sozinho, você joga num tabuleiro com o bolsonarismo. Então você tem que conhecer o adversário. E esse aí é o adversário. Youtuberzinho, mequetrefe, vagabundo, que só apareceu na política por causa do Bolsonaro. Supostamente atropelador de famílias. Vai responder um processo de injúria, aliás, de calúnia contra Lula, que é um processo criminal, né? Que é quando você acusa o cara de cometer um crime que ele não cometeu. Gustavo Gaia, né? Vou mostrar para você que ele se deu mal, vou mostrar para você também alguns resultados de pesquisa eleitoral, que é Leitinho, deu certo, tem que é Leitinho. Você gritou tanto em cima de ponte, minha gente. Eu vou falar para você aqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui é inadmissível com dinheiro público, meu filho. Pois é, acabou dando certo, né, Cleitinho? Você vai ganhar agora, né? Para governo, tá disparado lá. Bom, vou mostrar algumas coisas do Vorcário também, investigação, vou mostrar pesquisa, né, favorável a Lula aí. Mas se você tá chegando agora para esse canal, se inscreva, compartilhe o vídeo. Se inscreve, meu filho, não perde tempo não, porque o buraco dessa ponte aqui, ó, tá desde o governo Bolsonaro, mas eu não falo. Eu falo só do governo Lula. Né? Né, Leitinho? Ei, mas quem conhece a política, conhece. Bom, adicionalmente, eu tô assim meio devagar, porque eu tô numa sinusite, assim, a gripe, eu não sei o que é, tá tudo estourado. Isso porque eu tenho ficado muitas noites acordado trabalhando no nosso aplicativo, né? E a gente fala do aplicativo no final. Tem umas 2 noites aí que eu peguei na reta final assim mesmo, não tô nem dormindo mais. Mas feliz, gostei do resultado, é o que eu mais gosto de fazer, é isso, tá? Gosto mais do que apresentar programa, por incrível que pareça. Mas falando em apresentar programa, STF torna Gustavo Gaia réu por injúria contra presidente Lula. Primeira turma do STF decidiu receber uma denúncia da PGR contra Gustavo Gaia de Goiás por injúria contra Lula, que com essa decisão, na prática, ele se torna réu e passa a responder por uma ação penal por publicação na qual associou o presidente Lula ao grupo Hamas e ao nazismo. O processo, que tramitava sob sigilo, tornou-se público nesta terça-feira, dia 28, antes do julgamento. Tomara que seja condenado aí. Cara, na boa, assim, essa paixão que o bolsonarista tem por gente com cara de vagabundo é impressionante. É assim, todo mundo cai no canto do vigário, mas eles gostam de um povo que na cara tá escrito: sou ladrão e vacilão, mas não adianta. Quer Leitinho? Liderança disputa governo de Minas Gerais, diz Coaeste. Diz Cleitinho na liderança. Levantamento da Coaeste divulgado nesta terça-feira mostra o senador Cleitinho Azevedo. Ele tem 30% a 37% das intenções de voto pelo governo de Minas. Foram considerados 3 cenários de primeiro turno com o nome do congressista. Em um quarto cenário, o senador Cleitinho, o ex-presidente, prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, aparece com 18% das intenções de voto, seguido de Rodrigo Pacheco com 12%. Então tá aí aqui na tela para você um gráfico, deixa eu ver se um quadro, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Leitinho Azevedo, tá lá 30, 35, 37, contra todos eles, né? São cenários diferentes para você que não entende, porque se mudar a lista de candidatos, por incrível que pareça, já muda muito o resultado. Então, no que tem lá, ó, no cenário A, o Leitinho está na frente do Calil, e o mais próximo tem 14%. A coluna B tem 35% e o mais próximo tem 11%, que é o Pacheco. E quem mais oferece resistência para ele é o próprio Calil, mas num cenário aí onde não tem o Rodrigo Pacheco. Então o Calil absorve aí os votos do Pacheco. Mas o mais interessante é você prestar atenção que indecisos, brancos e nulos dá mais do que o que quer o Leitinho. Então não é exatamente uma escolha pelo Leitinho, né? É um negócio ali. A maioria não quer nenhum desse daí, aí quem sobra escolhe o menos pior. Eu já falei várias vezes que dos bolsonaristas ele é o menos pior, o que não é muita coisa. Tem gente que... Como é que você pode falar que o Cleitinho é o menos pior? De todos os castigos medievais, o Cleitinho era o menos pior. Entendeu? Não tinha castigo medieval aceitável, mas tinha o menos pior. Entendeu, né? Beleza.
Cleitinho lidera primeiro e segundo turno para o governo de Minas. Outra publicação, essa aí agora é da Fórum, tá? Eu trago mais de uma fonte para você se informar. E essa aqui também, ó. Pesquisa qual é? 52% aprovam e 41% desaprovam o governo de Romeu Zema. 52% aprova Romeu Zema. Durma com essa informação aí. O estado mais endividado, mais arrombado, mais quebrado, mais estupefado, que ficou, cara, abandonado nas traças, segundo dados, né? Não minha opinião, não, segundo dados. Delação premiada de Vorcaro quase pronta, deve entregar geral políticos e empresários. Matéria da revista Fórum. A possível delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, como se fosse muita coisa agora, né? Entrou em fase avançada e já é considerada um dos episódios mais sensíveis para o cenário político do Judiciário Brasileiro 2026 e Judiciário Brasileiro 2026. A expectativa é a de que o acordo seja fechado ainda nessa semana e encaminhado ao STF, no início de maio. Então espere para maio as baratas voando. Atualmente preso na superintendência da PF em Brasília, na cela que ficava o Bolsonaro, se não me engano, desde o dia 19 de março, for barato, né, que agora não é mais caro, intensificou as negociações com os investigadores e sua defesa. O material da delação deve ser entregue à PF e à Procuradoria-Geral da República antes de seguir para a homologação do ministro André Mendonça. E o bolsonarismo me obrigando a chamar André Mendonça de ministro. Tá aí. Será que vai envolver 1.000 bolsonaristas ou 10.000 bolsonaristas? É só questão de... Não, é questão de quantos e não de si, como dizia o Bolsonaro, né? É a questão de quantos milhares. Porque petistas até agora estão esperando, né? Só o PowerPoint. Caso Master, ex-presidente do BRB, comunica a André Mendonça que quer fazer delação premiada. Então vai ter delação premiada também envolvendo aí o Ibanez. Se falar a verdade, puxa Ibanez, puxa Bolsonaro, puxa Flávio, puxa todo mundo, tá? Olha aqui, ó, vamos pegar os dados aqui, ó. Paulo Henrique Bezerra da Costa, ex-presidente do BRB, informou ao ministro André Mendonça que pretende colaborar com as investigações do caso Márcia por meio de delação premiada. Para você que não está lembrando quem tem a ver esse cara, ele é o cara que fazia aquela... Muita gente conhece esse cenário na sua cidade. Loja de material para construção. Tem aquele entregador que ele vai entregar o produto, né? Ele vai no depósito, rouba o produto e vende lá metade do preço para os outros, ganha um pouco de dinheiro, né? E todo mundo sai ganhando, menos o patrão. Entendeu? Então, esse cara era isso. Ele pegava o dinheiro do banco, liberava para o Vorcaro, um pouco ele botava no bolso, um pouco ficava Vorcaro. Ele fazia rachadinha. Ele era o Queiroz do banco. Pronto. Ele pegava o dinheiro do banco, o dinheiro era do banco, do povo. Aí ele falou, Vorcaro, você não está precisando de um dinheiro emprestado que você nunca mais vai pagar, não? Vorcaro, opa, dinheiro barato, quero, tipo de graça. Ele dava lá 10 milhões para o Vorcaro, pegava 2, 3 e botava no bolso. Ele recebia esse dinheiro por meio de casas compradas à vista. Será que com quem que ele aprendeu a fazer isso, né? Tá aí, e foi milionário, né? Aqui, ó. As investigações apontaram para uma estrutura ilícita que teria criado e negociado ativos fictícios com impacto estimado de 2,2 bilhões no sistema financeiro. Mas tem muito dinheiro aqui que entrou direto no bolso dele, tá? A gente já trouxe essas matérias aqui. E nessa direção tem o Ciro Nogueira, que comentou esse episódio aí. Ele reapareceu, né? Você lembra que ele era o amigo da vida do Vorcaro, que tinha até foto, supostamente fotos com ele, modelos nuas lá, não sei se era ele, ninguém sabe. Mas ele foi chamado de amigo da vida pelo Vorcaro, deu uma sumida, esperou o negócio esfriar, acaba ninja nesse negócio de lidar com o povo bobo, é Ciro Nogueira. Ele sabe a hora de entrar, sabe a hora de sair, entendeu? Sumiu, agora reapareceu já dando palestrinha nesses eventos de bilionário aí. Aí ele falou, ele esteve aonde? Ó? Ele foi no jantar do Grupo Esfera, no dia 27, ontem. E lá ele falou, olha, vocês ficam de boa aí que esse negócio aí não vai colar em ninguém, não. Ele disse o seguinte, eu não vejo isso como decisivo para a eleição. Eu acho que o que vai ser decisivo é alguém que possa vender um projeto com o futuro de país. Então tirou o Flávio Bolsonaro.
Alguém que olhe para frente e que pare de governar olhando para o retrovisor e passe a imagem de que vai unificar o Brasil. Inacreditável escutar isso de um cara desse. Afirmou, né? Ao lado do presidente nacional do Podemos, Renato Abreu, e da presidente nacional do PSOL, Paula Corade. Do PSOL, estava lá? Bom, vai entender, né? Era um evento, né? Chamou todo mundo. O que mais que a gente tem aqui? Pesquisa de intenção de voto para Lula. Eu já passei essa pesquisa aqui, mas é sempre importante lembrar aqui, ó. Essa pesquisa Nexus está sendo considerada positiva por Lula, tá? Porque ela foi paga pelo BTG Pactual e realizada pelo Instituto Nexus, mas ela colocou o Lula na frente. Como eu vou parafrasear um inscrito que comentou bem aqui embaixo. Pesquisa feita pelo Flávio Bolsonaro, para não dar muito na cara, que é feita pelo povo que apoia Flávio Bolsonaro, para não dar muito na cara que é roubada, coloca o Lula na frente por 1 ponto percentual e vai embora. Mas se você verificar a realidade, pode ser bem diferente, né? O Lula podia estar com uma vantagem bem maior. Só que se ele tivesse mentido mais, você não ia acreditar, né? Mas tá, isso foi o inscrito que falou. Pesquisa Nexus, divulgada dia 27, coloca o Lula com 41% e Flávio Bolsonaro com 36% no primeiro turno. Mas é o segundo turno que fica interessante. O Lula tem 46% e o Flávio 45%. 1 ponto percentual, é tecnicamente empatado, mas né, aquele negócio. Na frente é na frente. Lula mantém 38% das intenções de voto em todos os cenários, 5 pontos acima de Flávio Bolsonaro, né, no primeiro turno. O que eles querem dizer também aí, nessa mesma matéria está escrito, é que eles acham que o Flávio Bolsonaro chegou no teto, ele vai ficar nisso, oscilando, talvez até para baixo. Não tem mais eleitor para ele, acabou o eleitor dele. Né? Isso é o que eles estão dizendo, não sou eu. Lula tem 46 contra 45 de Flávio, é a mesma pesquisa. Tá? São várias reportagens trazendo a mesma pesquisa. Há aspectos diferentes da mesma pesquisa. Esse aqui, por exemplo, ó. 49% desaprovam o governo Lula e 46% aprovam. Segundo a pesquisa Nexus, feita no dia 27, as respostas eram o seguinte para a seguinte pergunta. E de maneira geral, você diria que aprova ou desaprova o trabalho que o presidente Lula vem fazendo? 49% disseram que desaprovam. Tá? 5% não sabem ou não responderam, deixando aí a margem que eu mostrei para vocês. 46% que aprovam. Tá? Então são essas notícias para hoje.